Beleza, então começamos a nossa gravação. Hoje a gente vai tratar exatamente da parte de gerenciamento de riscos corporativos, que está muito ligado ao conceito do Solvência 2, no sentido que o Solvência 2 solicita, exige, ou melhor, ele ajuda, ele cria ferramentas para incentivar a melhoria dos critérios de gerenciamento de risco. Então, tanto a parte de modelo de capital, quanto a parte do Pilar 2, principalmente o Pilar 2, que fala sobre compliance, sobre gerência, sobre esses controles e tal, são pilares importantes para esse tópico aqui de gerenciamento de risco corporativo. Mas o que eu vou mais focar para vocês nesse pilar todo aí, ó, nessa menta toda, é a parte mais de Orça, está mais orientada a o Orça. Tá? Apesar de eu não falar sobre Orça, ele está dentro do... Isso tudo aqui vai estar dentro do contexto de Orça. Inclusive as ferramentas que possam ser utilizadas para modelar, para utilizar lá na modelagem da Orça. Tá? Orça é On the Risk Solvency Orça Approach. Tá? É o Orça. E o ERM é Enterprise Risk Management. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho nessa aula, a gente vai começar a introduzir o conceito de Enterprise Risk Management. E eu vou disponibilizar para vocês um material da CAIS. Deixa eu ver aqui. Isso é da CAIS. É da CAIS. É um material bem completo da CAIS, que trata... não é da CAIS, não. É da American Academy of Actuaries. Tá? Que fala sobre Insurance Enterprise Risk Management Practices. Então, material bem interessante aqui, que eu já baixei, eu vou subir para vocês avaliarem, tá? Esse material, vocês estudarem esse material, porque vai estar dentro do contexto dessa parte da matéria aqui, tá? Então, o objetivo, lá no Solvência 2 e nos modelos de regulação, é melhorar, é incentivar a utilização de melhores práticas, porque com isso o mercado é uma forma de se autorregular, porque ele vai ter processos de gerenciamento de risco mais robusto e vai permitir que as operações continuem. Inclusive, as empresas que, por alguma análise desse contexto estratégico, verificarem que não tem mais interesse em operar determinada carteira, ela pode transferir a carteira. Pode ter um mercado de carteiras de seguro em que as empresas vão sendo avaliadas. Tudo isso, todo esse arcabouço, ele está dentro do contexto da regulação e dentro do contexto do Solvência 2 e das grandes outras regulações, além de Solvência 2, Nike, a do Canadá, da OSFI, da Austrália, todos dentro do contexto, eles estão orientados para fazer esse tipo de ação. Tá? Então, vamos começar com essa parte do gerenciamento. Deixa eu ver se eu... Não, eu vou fazer aqui mesmo, tá, gente? Vamos lá. Gerenciamento de risco corporativo, né? O GRC, ou ERM, Enterprise Risk Manager, está tudo dentro do mesmo contexto. Por que gerenciar risco? O gerenciamento de risco beneficia a sociedade como um todo, uma vez que minimiza crises globais de liquidez. Em um nível prático, o gerenciamento de risco reduz a volatilidade no retorno da organização, aumentando o valor da FIA ao reduzir o risco de quebra. Essas frases são importantes de contextualizar. Quando a gente pensa em gerenciamento de risco, tá, a gente não está olhando, por exemplo, para calcular provisão, como o IFRS 17 lá propõe, calcular o passivo de uma seguradora. O gerenciamento de risco, ele entra nas entranhas da empresa. Eu comentei com vocês
que tudo que você constitui lá no passivo da empresa são riscos e padrões controláveis. É o que, em tese, né? É o que você espera pagar. Tá? Tudo que está lá no passivo são obrigações que a empresa espera pagar. Tá? Com a IFRS 17 surgiu um plusinho a mais, que é o RA, que é o Risk Adjustment, mas ele tem um papel muito bem definido dentro do processo de precificação. Tá? Só que existe um risco latente, tá? Que está envolto da operação, que você não consegue controlar dessa forma, aumentando o prêmio ou criando políticas. Não, você não controla, porque ele é latente, ele depende de situações que interagem e você não consegue ter um controle efetivo sobre isso. Como é que você resolve? Criando o conceito de gerenciamento de risco, tá? Corporativo. São pequenas políticas, ações, tá? Que a empresa tem que estabelecer dentro dos seus processos. Quando eu digo processos, é vertical. Todos os processos mapeados, as ações manualizadas, tá? E situações identificadas, ou seja, situações onde você tem as falhas, os problemas desse processo identificados dentro do processo para que você consiga ajustar futuramente. Então, o gerenciamento de risco, ele está preocupado com interações dentro do processo. E não é uma coisa que você faz e costa. Não, quanto mais você mapeia os riscos, tá, do processo como um todo. Por exemplo, vamos lá, risco de subscrição. É o risco do processo de precificação, risco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, risco da provisão. Só que o processo de precificação é um processo. Ele não é uma coisa que calcula o prêmio. Não. Ele tem políticas, tem contratos, tem segurado, tem ressarcimento, tem salvar. Tem uma série de processos envolvidos que, no final, ele vai rebater num montante de capital. Então, quanto mais você mapear esses processos e quanto mais você conseguir controlar as evidências dessas falhas, melhor você vai ter um modelo de capital econômico que ele vai te permitir ajustar. É como se você estivesse fazendo uma sintonia. Alguém aqui já usou um rádio de pilha, radinho, de ondas AM, aqueles antigos? Alguém aqui já usou? Só o meu pai, só. Teu pai já usou? Beleza. Então, mas você já viu como é que usa? Não procurei saber, não, mas acho que já. Então, são ondas, né? Então você às vezes tentar sintonizar, você fica ali achando o canalzinho certinho, 1220 frequência, né? Aí fica um ruído até aparecer o som, tá? Às vezes sai por interferências várias, tem que ajustar. Então, a lógica do capital, eu gosto de usar isso, isso também é meio ultrapassado, mas a lógica é essa, você ficar fazendo pequenos ajustes em vários pontos do processo, tá? Testar e verificar o impacto disso no montante de capital que você teria que alocar para garantir o risco daquela operação. Tá? Ele trata, esse montante de capital é um surplus, é uma margem que você tem que ter. Porque a esperança está lá. Quanto você vai perder, quanto a obrigação que você tem que pagar, está ali. No valor esperado, no risk adjustment, que você está ajustando. Mas e se isso for maior do que você estava esperando? Tem que ter uma margem para absorver esses picos, o que ele está chamando aqui de volatilidades da perda. Ele está falando do retorno, mas é principalmente da distribuição da perda, e não só do retorno. Tá? E aí, à medida que você consegue controlar melhor essas ações,
e conseguir identificar os pontos críticos que você pode ajustar, você vai ter no teu modelo de capital próprio, ou um ORSA, no teu ORSA, um capital econômico reduzido. O que significa ter um capital reduzido? E aí? Alguém? Por que significa? Ora, muito simples. O acionista, ele deposita dinheiro, ele coloca, investe capital ativo naquela empresa. Se ele precisar investir menos ativo do que de fato costuma-se exigir, ele vai ter qualquer retorno que der vai ser otimizado, você vai ter mais retorno sobre o investimento, porque o teu nível de capital está diminuído. É tipo assim, ó, eu não faço gerenciamento de risco nenhum, só uso o que a SUSEP me manda lá. Capital mínimo requerido, desse tamanho. Aí a SUSEP agora cria uma resolução e fala agora, ó, você pode desenvolver o teu próprio capital. Então, o que você quer? Olha, eu quero desenvolver um capital que eu reduza essa necessidade que eu tenho que ter de patrimônio, de ativo livre, líquido, tá? Por quê? Porque isso vai tornar mais viável, do ponto de vista econômico, essa operação. Ficou claro? Conceito? Agora, aí é que surge o regulador. O regulador vai permitir ou não que você utilize esse ORSA. E ele vai permitir somente mediante algumas situações que, no caso da SUSEP, vocês vão ler lá na resolução... Qual é a resolução? De cabeça, não sei. Mas tem a resolução aí, essa resolução que saiu no final do ano passado, que vai dizer, olha, para permitir, para usar, tem que ser assim, 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 o Conselho de Administração tem que ser um fiel depositário, avaliar, cobrar, babá, tem que ter uma área específica. Aí a SUSEP vai definir lá a documentação que tem que ser enviada ou não enviada, ou disponibilizada, mas tudo isso vai estar na regra pro regulador autorizar a utilização daquele modelo de capital. Não é simplesmente o que muita gente acha que é, faz uma nota técnica aí, tipo isso, né? E manda para a SUSEP aprova, a gente vai usar. Não é isso, não. Tá? Não é isso. É algo muito mais profundo. Tá? A nota técnica é o fim de tudo. Quer dizer, toda nota técnica deve ser o fim de tudo, mas... Né, foi bem. Mas, professor, isso você diz quando não segue esse modelo já próprio que a SUSEP tem lá de capital mínimo, ou até para esse número que você apresenta pelas normas da SUSEP tem que ter uma explicação toda bem formulada de como você chegou nele? Ou os dois, no caso, tem que chegar no mesmo lugar? Se você adotar um modelo próprio, ou esse mais... Não. Especificado pela SUSEP. Não pode, em tese, se chegar no mesmo lugar, você está em tese, está na média de mercado. Por quê? A SUSEP, ela não tem todas as informações possíveis sobre os critérios as políticas de gerenciamento de risco da empresa. Então, o modelo regulatório, que a gente chama de capital regulatório, que é esse capital mínimo requerido, que tem essas duas pedaços, mínimo capital requirement, solvency capital requirement, capital requerido de solvência, capital mínimo requerido, capital de solvência e tal. Esses dois percentuais, como é que ela faz? Ela calcula, tem vários modelos, os modelos, eu vou te dizer como é que fiz. Eu fiz, na minha época, eu acho que hoje não mudou muito, não. Só que tem modelos mais sofisticados. Fiz com os dados disponíveis das empresas, tá? E aí modelei os dados das empresas, projetei, simulei, fiz simulações. Cada empresa tem seu número, tá? Depois eu otimizei e achei uma média. Ponto, é isso. Entendeu? Então, aqueles percentuais que estão lá é algo assim, eu vou chamar de benchmark do mercado. Tá?
Mas isso não é uma média do mercado, de quanto deveria ser a margem para um mercado em média. Tem gente que tem um capital maior, tem gente que tem menor. Agora, em tese, se as empresas possuem seus critérios específicos, seus insumos para fazer os seus próprios... Tem muito mais informação do que a SUSEP tem. Ou pelo menos deveria ter. Tá? Porque ela está ali na operação, é a operação dela. Tá? E aí ela vai desenvolver o seu modelo de capital de acordo com as suas peculiaridades, e não do que a SUSEP disse que ela tinha que ter. Tá? E aí você vai calcular o seu capital econômico. Em tese, esse capital econômico deveria ser menor do que o da SUSEP. Agora, se a empresa for barata voa, não tem nada, não tem controle, não sei o quê, aí sim, o capital vai ser maior. Entende? Essa é a lógica. E quanto mais você apura seus critérios de gerenciamento de risco, quando eu falo apurar, não é só criar controle, não. É ter controle, ter modelo e saber o impacto desses controles no capital. Tá claro, Tiago? Quanto cada controle colocado dentro do processo vai impactar o montante de capital econômico que você deveria ter. Tá? Se a empresa tem isso, a tendência é que esses números diminuam. E não tenda para o número da SUSEP. Não é. A tendência, inclusive, à medida que isso vai evoluindo, é que esses números da SUSEP diminuam também. É o que se espera. Eu esperaria isso. Tá claro? Porque o gerenciamento vai melhorar, Sim. os números vão melhorar. E aí a SUSEP vai ter outros insumos, vai reavaliar os parâmetros dela, e esses números tendem a melhorar. Quem não quer trabalhar no mercado sai, outras empresas entram com novos processos mais modernos, mais controle. Tá? Essa é a lógica. Bom, voltando. Então, é isso que a gente está falando. Em um nível prático, o gerenciamento de risco reduz a volatilidade do retorno da organização, aumentando o valor da firma, tá? Ao reduzir o risco de quebra. Ponto. Também melhora o rating, reduz o risco de intervenção regulatória e evita grandes números, mudanças no número de empregados necessários, porque ela vai ter um controle melhor sobre aquilo. Ela vai... Eu estou falando aqui pelo ótimo, né? Ela vai ter já sabe, ela vai estar no ótimo da sua operação. Mas, principalmente, reduz a necessidade de capital necessário, por conseguinte, o retorno dos acionistas pode ser melhorado, que foi aquilo que eu acabei de falar. Bom, o GRC, né, tem por objetivo identificar, relatar e tratar todos os riscos consistentemente. Perceba, né? O GRC também envolve o reconhecimento e diversificação que surge da interação entre os riscos, assim como permite identificar o total de risco em função do apetite da organização. O processo de GRC é, às vezes, implementado como respostas em falhas no gerenciamento de risco anterior da organização. Contudo, isso não quer dizer que as políticas são imutáveis. A identificação constante dos riscos futuros devem ser monitorados. Tudo o que está dizendo aqui. Bom, primeiro, o GRC não é simplesmente um modelo que vai cuspir um capital, cuspir ou qualquer coisa. Ele é um processo organizado pela companhia de identificação dos riscos, identificação dos problemas, das evidências e que ações, é um processo what if, tá? Se acontecer isso, o que eu faço, tá? E à medida que novas situações forem ocorrendo, introduz essas situações nas simulações para ver quais são como isso está afetando dentro de uma métrica, que no caso é a métrica do capital. Tá? O que é importante nisso? Como eu falei, esse gerenciamento é no nível, existem interações determinadas, você não consegue, é algo que acontece de forma latente da empresa. São tantas coisas interagindo, tantos riscos interagindo,
o ideal é você tentar identificar essas iterações, tá? Para quê? Para você ter o que a gente vai chamar de ganho no benefício da diversificação. Você conseguir... O grande papel de uma seguradora é conseguir maximizar o seu benefício de diversificação. Quanto mais você identifica carteiras e processos diversificáveis, melhor está sendo o seu gerenciamento. Tá? E essa última parágrafo aqui, ele está tratando exatamente disso. Geralmente, você identifica uma falha num processo. Aí você vai e aplica. Você age de forma reativa. Mas o ideal é você agir de forma proativa. Bom, aí aqui surgem dois tipos de modelo, três tipos de abordagens, tá? Eu peguei nesse material aqui, Brenhall et al., 2007, é antigo, tá? E eu não perdi esse livro, eu não tinha um PDF dele, eu tinha uma cópia que alguém... É da Austrália. É um trabalho do regulador, tipo esse da SUSEP, né? E aí a Austrália fez um. E eu achei muito interessante essa evolução e essa forma como os modelos que ajudam na tomada de decisão de um gerenciamento de risco evoluíram. Tá? Eu não achei mais esse livro, por isso que eu estou procurando aqui outras fontes para ver se eu acho, porque há um tempo atrás, esse livro, pelo menos essa parte da matéria, estava numa página da internet que eu tinha, eu clicava, estava lá bonitinho, tudo bonitinho, de repente sumiu. Alguém tirou do ar a página e eu perdi também esse material. Eu sempre disponibilizava, vou até procurar de novo essa página, ver se ela está funcionando. Tá? Mas eu estou com material aqui, tá? Que eu falei para vocês, que é do American Academy, tá? E trata mais ou menos aquilo que eu falei, ó, identificação e avaliação dos riscos, definição de estratégias e monitoramento dos resultados. E isso é o ERM. Tá? As estratégias, os critérios de mitigação de risco, tudo está aqui. Tá? Então, eu vou procurar outros também, para vocês lerem sobre esse tópico. E eu vou querer... Isso, provavelmente, a gente vai fazer um trabalhinho também para voltar. Bom, análise de projeção determinística, usando uma simples previsão. Esse é o primeiro modelo que se tratou para gerenciamento de risco corporativo. É a análise de projeção determinística. Que usa simplesmente... o que a gente usa uma simples previsão determinista para fluxo de caixa projetado, uma função objetivo, e aí o resultado é sempre em cima de um valor presente ou uma taxa interna de retorno. E eu fiz mestrado lá na engenharia de produção. Na engenharia de produção tem muito desse tipo de abordagem, tá? Que eles chamam de análise de viabilidade de projeto. É um modelo de viabilidade do negócio que você acha uma taxa interna de retorno, tá? E aí está dentro do que você tem interesse, usando os fluxos de caixa descontado, aí considera umas premissas, mas não é estocástica, geralmente eles utilizam uma premissa e ficam pescando com essa premissa ali, fazendo sensibilidade nessa premissa. Então, esse é o modelo mais básico que tem, é até estranho falar isso, mas é o modelo mais básico em relação aos demais, né? Que tem o modelo de análise de risco, que esse, basicamente, é um modelo que a gente usa não só para o Orça, mas também para o IFRS 17, né, para calcular os fluxos de caixa projetados, né, que é a previsão de variáveis críticas. Você busca variáveis críticas que são introduzidas em um gerador de Monte Carlo para produzir o valor presente dos fluxos de caixa. Isso é quase, se eu pegar a definição de fluxo de caixa de comprimento lá, né, como é que se calcula a probabilidade, os fluxos têm que ser probabilidade, é isso aí. É basicamente essa definição, algo muito próximo a isso.
Só que o fluxo de caixa de cumprimento do IFRS 17 são duas métricas, que é a melhor estimativa e o RA, tá? Mas é baseado em fluxos de caixa, em simulação de fluxos de caixa de acordo com premissas atuariais. E é só contratos de seguro. Aqui não. Aqui tem outros riscos envolvidos. Não é só o do contrato de seguro. Tá? Por fim, o ajuste de certeza, né? Certainty Equivalent. É uma extensão da análise de risco que quantifica o julgamento intuitivo dos riscos ao levar em conta uma certa função de utilidade ou preferência dos riscos da corporação. A empresa, nesse ponto, ela não só acha ou identifica variáveis críticas, mas também define uma função de utilidade que tem que agir no processo decisório. A gente vai ver dela, tá? Vamos ver mais ou menos um gráficozinho. Hoje eu não vou nem muito além disso aí, não, mas vamos lá. Análise de projeção determinística, você tem a previsão de um valor, um fluxo de caixa, é que vai ter, né? Uma taxa interna de retorno, um valor presente, vai fazer algumas sensibilidades nessas premissas, vai ver quanto essa taxa de retorno muda, tá? Aí você vai ter um processo de revisão, que é um processo de análise dos resultados, e tem uma tomada de decisão que, em tese, é intangível. Porque a tomada de decisão depende do tomador da decisão, né? Ou seja, todo o processo de revisão gera um relatório, números e tal, papapá, mas, no final das contas, um humano toma a decisão. Análise de risco. É bem a lógica, o fluxo é bem parecido, só que agora você tem uma distribuição dos retornos ou da perda, aí depende do bem da ótica que você está dando, né? Você tem uma distribuição mesmo, tá? Você tem um processo de revisão, existe um julgamento de risco, é diferente, aqui não tem risco, que é uma análise de sensibilidade, aqui você tem um julgamento, aqui você vai avaliar risco, você vai ter que definir qual é o seu nível de apetite de risco para, aí sim, ser intangível para a tomada da decisão. Diferente do outro. Não tem um julgamento de risco, você não define o apetite de risco, você faz sensibilidade. Tá? E, por fim, o mais curioso e interessante, que é o ajuste de certeza, que ele cria um passo anterior da revisão, que é definir uma espécie de função de utilidade ou preferência de risco que está inserida no simulador, e aí sim você faz a revisão. A diferença disso do anterior é que lá você estabelece um nível de apetite de risco. Aqui não, aqui você tem também um nível de apetite de risco, mas você está inserindo algumas, eu não tenho nem como te dar um exemplo, mas é assim, tipo, ele vai definir alguns critérios que ele aceita automático, é tipo uma coisa automática. Se tiver isso, manda embora, vem. É meio que os cenários vão sair, alguns cenários não vão aparecer para ele, tá? Ele vai conseguir colocar algumas critérios, algumas restrições, tá? Que ajusta, exatamente esse nome, ajusta as certezas que ele tem em relação ao trabalho dele, ao gerenciamento dele. É um filtro. Ele vai criar um filtro, tá? Que vai eliminar algumas incertezas que ele não tem mais interesse, que não podem acontecer. A lógica é mais ou menos isso, mas está associado a uma relação de preferência do que ele quer. Situações desse tipo, ele tira, e o processo de revisão ele vai ser de uma forma um pouco mais filtrada, diferente da questão do apetite de risco. Mas tem também um grau de apetite de risco, tá? Bom, então é isso. E aí, todo o processo de análise, lembra que eu comentei aqui? Análise, identificação. Não basta você identificar se você não conseguir achar ou montar um data lake, um data warehouse, uma base
que você possa fazer análises preliminares e modelagem, porque senão identificar e não controlar para ver qual é o efeito, tá? Não te leva a muita coisa, tá? Então, qual é o primeiro? Primeira coisa, ó, análise preliminar, classificação dos dados e análise de carteira. Quando a gente está falando assim, a gente está falando só dos contratos de seguro, mas também ativo, crédito, operação com resseguro, limite, tudo que está envolvido em todo a ponto da operação e não só dos contratos financeiros, seguros. Então, você tem risco de mercado, aí tem que estar envolvido nessa análise, identificar as interações entre riscos, criar subclasses de risco e tentar fazer o levantamento das suas exposições históricas ao risco e as perdas que tiveram. São as evidências que, ao longo do tempo, você mapeou na sua carteira. Tá? Aí você vai modelar, você vai estimar, que é uma modelagem clássica, né? Você estima frequência, severidade, aí insere as políticas de subscrição, insere, quando a gente coloca, está falando aí, insere efeitos, insere controles específicos, tá? Que, em relação a essa série, essa carteira. E aí, cenários de correlação e choque, você insere, mas você insere de forma conjunta. Os impactos não são marginais, e sim conjuntos, porque aquelas interações entre os determinados riscos devem ser considerados para que, no final, você faça uma agregação de risco, tá? Ou seja, tem uma distribuição de perda, e aí você possa analisar, fazer a análise de acordo com o teu nível de apetite de risco, que é a primeira coisa que você escolhe aqui, tá? Você vai avaliar o custo desse capital em cima dessa... Eu digo sempre assim, a seguradora tem um benchmark. Tipo, olha, hoje, ao longo dos anos, eu estou operando assim. Então, mapeei, e esse é o resultado que ela vai estar dando em cima do status quo dela. Tá? Aí vai ter o custo de capital. Aí você vai inserir controles ao longo desse processo, tá? E você vai avaliar se houve algum ganho nesses controles. E aí sim você faz o que a gente chama de análise do custo-benefício, da mitigação e hedge. Você ajusta a carteira, você muda a forma de dependência. Tudo isso está dentro de um modelo holístico, mapeado, modelado e agregado, que vai estar cuspindo métricas em cima das políticas ou dos cenários, ou das certezas, igual aquele ajuste de certeza, que você tem em relação à operação, ou quanto você deseja da operação. Tá claro, gente? Então, beleza. Vamos mais um ponto para frente. Bom, a primeira coisa que se faz é identificar o nível de tolerância a risco. O que você lê lá no ORSA que é o apetite a risco. Tá? Então, o nível de apetite a risco. E esse você pode ter um nível de apetite a risco global ou por carteira. Dá para ser colocado assim também. Eu entendo que dá. Os fatores de tolerância do risco da corporação estão associados ao tamanho da mesma, dos recursos financeiros e da habilidade, da boa vontade de tolerar risco. Tá muito... Se vocês lembrarem como é que é feito o processo de... Vocês viram lá em teoria do risco, teoria da utilidade, a aversão ao risco, concavidade, convexidade da curva, da função de utilidade da empresa. É isso aí. E aí, quanto mais convexa, mais fechada, maior o nível de aversão ao risco. É mais ou menos isso. Você estabelece um nível de aversão ao risco de acordo com o que do seu interesse ao risco. Pode ser um nível global, ou você pode criar por carteira, por portfólio. Aí cada empresa tem o seu. A tolerância ao risco afeta o impacto dos possíveis resultados das perdas agregadas na corporação e define o custo total do impacto.
É até difícil explicar isso para vocês, que parece algo muito, como é que eu vou dizer, muito abstrato. Mas, é bastante abstrato. Principalmente para quem nunca fez. Quem já fez, a gente consegue ver claramente como é que essas abstrações funcionam, tá? Porque a gente tenta mapear mesmo. A gente faz um levantamento de dados e verifica as interligações entre esses dados. A gente cria cenários específicos que a gente aperta o botão. Lembra que eu falei do negócio da sintonia do rádio? Você ajusta essa sintonia para ver se sai o som com menos ruído possível. Tá? E aí, depois que você ajusta tudo isso, a gente avalia. Isso você está agregando. É como se tivesse... Esse ajuste é o processo de modelagem e agregação que eu falei do slide anterior. Tá? A transformação do impacto em um custo necessita de uma função de preferência de risco que, de alguma forma, possa pegar informações ou de fontes externas ou explicitamente derivadas de atitude de gerenciamento de risco. Então, entendam que eu não gosto assim, explicitamente derivado. Tem que ter, na minha opinião, qualquer modelo de capital, orça e o processo de ERM, qualquer coisa que foi identificada tem que ter um depara para uma variável de controle para ver como é que ele afeta o teu nível de tolerância, teu nível de aceitação daquele risco ou não. Tá? Bom, uma vez definida, né, a alocação é automática, né? A alocação de capital é um tema pouco difundido. Agora já é mais difundido, mas não é. Tá? Contudo, com as novas regras, esse tema vem sendo mais discutido. Já se formou o entendimento, em função do Solvência 2, que o custo capital de risco é o que deve ser alocado. Esse conceito contrasta bastante com o critério utilizado na indústria de manufaturados. Porque a indústria de manufatura de bens, né, duráveis, a carro, essas coisas, né? O que você tem que alocar é estoque, definir o estoque ótimo, porque estoque é custo que você tem, tá? Então você tem que ter um estoque ótimo. Aqui não, aqui você tem que olhar, você tem que saber quanto custa, qual é o risco que você tem em ter aquele montante de capital alocado para a sua operação. É o seu custo de capital. O capital em risco é uma medida global do risco de uma companhia. Contudo, em função dos efeitos da diversificação e acumulação, ela representa uma medida global da carteira. E como essa interdependência pode ser não linear, o impacto na carteira é complicado de ser alocado. Vamos com muita informação num parágrafo só. Tá? Olha só, eu comentei com vocês que o capital, aquele capital lá da SUSEF de solvência, o do ORS, qualquer capital econômico, ele é um resultado do quê? De um processo de simulação estocástica e que considera várias ações, efeitos entre carteiras distintas. Quanto mais você segrega em carteiras que são diversificadas, o que significa isso? Bom, enquanto uma ganha, a outra perde, por exemplo. Se você conseguir achar uma carteira que você tenha interesse, tá? E que você identifique uma relação inversa, não uma correlação linear negativa, mas poderia pensar como um coeficiente de correlação negativo, próximo a -1, melhor. Porque você consegue criar rede da tua operação, redear a sua operação nessas situações e você consegue controlar mais o risco. Porque você vai saber se ocorrer um cenário tal, uma vai assim, outra vai assada. E você consegue ajustar suas certezas em cima dessas ações. Só que quando a gente fala assim, correlação linear, a gente pensa que esses riscos possuem uma relação linear, uma relação de dependência linear. Não necessariamente.
E aí que é o problema. Se fosse tudo linear, você conseguiria alocar por carteira quanto de capital você tem que ter. Mas como é não linear, tudo fica muito mais complexo. Lembra que eu comentei ali da ETTJ, quando eu falei da estrutura termo de taxa de juros, que é uma função não linear, e, portanto, você tem métodos específicos para achar o ótimo da região de otimicidade? Então, a lógica é parecida. Tá? Vários efeitos, cenários, choques, mudanças, afetando. Isso se você pensar em dois, um é assim e outro assado, por exemplo. Mas se você pensar em 40 interagindo, 40 carteiras com riscos diferentes interagindo de forma orgânica, você não consegue controlar isso. Você não sabe, porque o efeito está latente. Você não consegue alocar de uma forma natural por carteira. É possível? É. Depende muito da sua de critérios que você pode estabelecer uma região de contorno que você consiga alocar, mas não é algo natural. Então, quando eu falei para vocês que quando eu penso no nível de apetite de risco, eu poderia pensar no nível de apetite de risco global, mas também por carteira, eu meio estou me contradizendo. Eu estou dizendo para vocês o seguinte: não, o ideal é ser um nível de apetite de risco global, porque por carteira é mais complicado, tá? Porque ele não dá a soma, entendeu? É como se eu estivesse dizendo para você o seguinte: olha, eu posso estabelecer quanto tem de capital alocado para cada operação, cada grupo de contrato, cada grupo de operações de ativo, de operações de resseguro. Poderia. Só que as coisas são tão... como o balanço da empresa é algo tão linear, eles não é uma soma, entende? Não é uma soma, simplesmente somar esses valores. Em tese, você tem que ter um valor menor. Então, o nível de apetite de risco pode ser global. Você pode fazer análises por carteira para um gerenciamento específico de uma determinada carteira, mas o ERM é global. Tá? É importante definir uma medida que analise a performance de uma empresa. Então, ou seja, não adianta você pensar num ERM sem ter uma métrica. Tá aqui, ó, tem uma matriz de risco aqui toda. Tá, qual é o número que te diz que tem que mudar alguma coisa? Não, a matriz está aqui. Não, tem que ter um número. Entendeu? Tem que ter uma medida, uma métrica que analise a performance dessa empresa. E aí existem duas medidas comumente utilizadas para tal fim. Vou até pesquisar nesse material para ver se não tem nada novo. Eu não vi. O valor econômico adicionado ao embedded, né? Economic Value Added, ou embedded value, tem alguns nomes para isso, que é IVA, e o retorno no capital ajustado ao risco, ou Risk Adjusted Return on Capital, ou Return Risk Adjusted on Capital, RAROC ou RORAC. Existem duas formas de falar isso. Deixa eu ver como é que essa aqui está falando desse material da Caixa, da SOA. Risco, tolerância, limite de risco, estratégia de risco mitigação. Eu estou achando que ele não entra no mérito. Peguei agora, ele não entra. Deixa eu ver aqui, control. Vamos ver. Harrock. Tá aqui. Aí, ó, tá. Tem aqui, ó, as medidas de risco, tá vendo? O Harrock tá aqui. O IVA, ele não falou do IVA. Mas isso aqui é medida de risco. Medida de risco a gente vai falar nas próximas aulas, não agora, tá? Tá aqui. Vamos voltar. Então, tem essas duas métricas que podem ser utilizadas. E aqui, por que ela não apareceu? Tá faltando um slide aqui. Acho que deu algum problema. Depois eu vou trazer. Espera aí. Deixa eu procurar aqui.
Está faltando um slide aqui que mostra a relação entre o RAROC. Tá, vamos lá, vamos mostrar aqui. O RAROC é o retorno de capital ajustado, o retorno sobre o capital econômico ajustado ao risco. Tá? Deixa eu pegar. Está aí na apresentação de vocês. Só preciso achar aqui tópicos. Tópicos. Vou procurar aqui. Vou pegar no Classroom. Ó, dá uma olhada aí no Classroom, aquele material. Não. Tá aqui. Vou abrir para vocês aqui. Logar. Beleza. Atividade. Vou pegar o material. Deixa eu abrir na página aqui, aí eu vou mostrar aqui para vocês. Agora acho que eu estou pegando a manha disso aqui. Está até melhor. Vocês verem como é que é a relação. Opa, passei. Está aqui. Então, deixa eu compartilhar essa guia. Tá? Então, aquele slide que estava em branco lá é esse slide aqui, né? O que é o IVA? O IVA é uma estimativa que busca medir... Vocês estão enxergando? Sim, tá bom, tá bom. O IVA é uma estimativa que busca medir o valor agregado da empresa. Sob uma ótica contábil, podemos defini-la como lucro após os impostos, né? Que é o NOPAT, né? Mais o custo de capital agregado. Sendo assim, temos que o IVA é o lucro, tá? Ou o retorno, o ganho, né? Que teve, tá? A companhia menos o custo de capital vezes o capital da empresa. Aí isso é curioso. Por que essa menos? Porque o IVA ele está dizendo o seguinte: o que é o lucro que a empresa tem? Vou pegar a lógica da empresa. Você pega lá o balanço do resultado, a apuração de resultado da empresa, sei lá, tem um lucro, tá? Lucro dela. Aí esse lucro ele representa em relação ao capital quanto? 30%. Essa conta não está aqui, não, tá? Só estou mostrando, estou dando esse exemplo como referência. Aqui é o lucro mesmo, tá? Aí, eu digo que é 30% que deu de lucro sobre o capital investido, tá bom? Aí, o que eu estou dizendo para você, olha, mas se eu levasse em consideração o custo de capital, tá? Quanto eu ganharia se eu aplicasse... O custo de capital é a diferença, tá, entre o ganho numa aplicação livre de risco e a sua operação. Tipo, vamos lá, o Tesouro, se você pegar e aplicar o Tesouro, a lógica de títulos do governo hoje está dando, sei lá, em torno de 14% ao ano. Vamos colocar isso, não sei se é isso, não, acho que é 14,5% ou 14,7% ao ano, tá bom? Então, se eu tivesse dinheiro para investir e quisesse ter uma rentabilidade de 14,7% ao ano, eu pegava meu dinheiro e investia nisso. Tá? Para eu investir numa operação de seguros, quanto que eu quero? Eu quero a diferença. Olha, eu quero o custo de capital é 10%. Ou seja, o meu retorno teria que ser 24%. Por quê? 14 já está me dando, já me dá o livre de risco. Então, como eu estou investindo no capital de risco, eu quero mais 10 ao ano. Então, o IVA, quando ele tira esse fator, ele está tirando exatamente esse custo de capital para ver quanto é o valor agregado do lucro que você está tendo. É isso que ele está fazendo aqui no IVA. Ficou claro esse conceito? Ele está dizendo o seguinte, olha, essa operação, tá? Se eu fosse olhar sobre a ótica do IVA, essa operação, essa configuração de carteira aqui,
me dá um valor agregado que é do meu interesse, de acordo com o meu nível de preferência. Tá? Beleza. Se eu ou não, está me dando negativo. Então, isso aqui não me interessa. Temos que mexer no processo para chegar a ou passar uma carteira, ou comprar uma carteira, ou comprar um ativo, ou mudar um critério de recibo. Aí depende. Aí tem várias ações que você vai tentar mitigar para poder você maximizar esse erro. Tá bom? Já o RAROC é uma adaptação para o mercado de seguros de uma medida conhecida como retorno sobre o capital investido, que eu acabei de falar, de mostrar para vocês aí. Né? Essa adaptação consiste em utilizar o conceito de capital econômico ao invés de capital investido. Tá? Então, esse é o conceito de capital econômico. É o NOPAT, você faz a apuração do teu resultado, sei lá, 1 bilhão em lucro, sei lá, desculpa, 1 bilhão, vamos exagerar, não. 500 mil em lucro, não, 500 milhões em lucro, tá? Aí teu capital econômico, tá? Que você calculou, essa conta que você fez aí, você viu, ó, o capital econômico que eu tenho que ter para essa operação, que deu para essa operação, deu 1,5 milhão. Então, o meu RAROC, o RORAC, é 33%. Isso, 33%. Essa é a lógica do RORAC. Se você fizer um algebrismo aqui, ó, pegar o NOPAT, pegar isso aqui, jogar para cá, dividir por isso que é capital econômico, você vai ver que o IVA sobre o RAROC nada mais é que o custo de capital é que vai definir. Se você tiver a configuração, as ações que você fez de mitigação ou de compra de carteira ou de passagem de carteira te gerar um IVA maior que zero, o teu RAROC é maior que o teu custo de oportunidade de capital. Tudo isso é uma forma de você fazer uma escolha ao risco, de criar um critério de preferência e tomar uma ação. Por isso que tem que ter uma medida. Não pode simplesmente criar um negócio. Tem que ter uma métrica, e essa métrica é uma dessas aí. Tá? Bom, no final, depois de toda essa brincadeira, você tem a análise do custo-benefício. Uma vez que a tolerância do risco e o critério de alocação do custo de capital estão definidos, a análise do custo-benefício é direta, é automática. Se, por exemplo, olharmos o IVA como instrumento de decisão, de tomada de decisão, qualquer esforço para mitigação de risco que resulte em incremento do IVA deve ser considerado. Tá? É aquilo que eu acabei de comentar no último slide. Já sob a ótica do capital, qualquer projeto que gere mitigação de risco, tal que o retorno seja maior que o custo de capital, deve ser considerado. Então, esses são os critérios, as tomadas de decisão. Você precisa mapear tudo isso e avaliar essas métricas e avaliar o seu custo de capital. Não é uma coisa assim que aparece. Geralmente, são investidores que têm essas informações dentro dos relatórios. Uma companhia de seguros possui, em regra, múltiplas linhas de negócio com várias fontes de risco, além de ativo, operação de resseguro, tudo isso, para tomar decisões levando em conta essa complexidade é o grande desafio do ERM. Tá bom, senhores? Bom, senhores, hoje a gente vai ficar por aqui. É uma aula introdutória do conceito. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as medidas de risco. Desculpa, os tipos de risco, e vamos introduzir o conceito de medida de risco também, tá? Que vai estar diretamente associada a essa métrica aqui, que é a todas as métricas aqui, né? Que na verdade é o Economic Capital. A gente vai calcular, essas medidas de risco vão ser utilizadas para calcular o capital econômico. Tá? O que é importante vocês gravarem nessa aula? Bom, o ORSA, o ERM é algo mais geral. O ORSA está associado diretamente ao capital econômico. Tá? Então, um ORSA bem feito vai gerar capitais econômicos melhores. Tá? Esse capital econômico
nada tem a ver com capital regulatório. Por quê? Porque o capital econômico ele representa o risco dentro da configuração da operação de uma determinada empresa. E o capital regulatório representa um risco sistemático de um segmento ou de um mercado como um todo. Tá bom? O regulador pode ou não autorizar uma empresa ele pode abrir mão de parcela desse capital regulatório, tá, para uma empresa utilizar o seu capital econômico como métrica do regulador. Tá? E aí, pode como? Aí tem que ler a resolução do... Hoje nós temos, antes a gente não tinha, a resolução do Orça. O Orça é que vai definir quais as condições para que a empresa possa usar o seu capital econômico. Beleza? Então, gente, por hoje é só. Alguma dúvida? Antes de finalizar? Tranquilo. Beleza, então. Vou parar aqui a nossa gravação.